Antes de entrarmos no tema de hoje, meu agradecimento ao novo membro do canal, Lourival Barbosa. Muito obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo. Agora, vamos seguir para uma daquelas discussões que costumam mexer com a imaginação de qualquer pessoa apaixonada por aviação. Porque existe um fenômeno curioso acontecendo na internet. Muita gente acredita, até hoje, que a Airbus tem dois projetos secretos avançando ao mesmo tempo. O Airbus A350-2000, um derivado supostamente gigantesco e estendido do A350, e o Airbus A390, um colosso de 3 andares e 6 motores que, segundo rumores, seria uma espécie de sucessor espiritual do A380. Ambos geram manchetes, vídeos e teorias que sempre retornam às buscas, mesmo que a Airbus jamais tenha confirmado nenhuma dessas aeronaves como projetos reais. Por que isso acontece? Por que essas imagens e supostas especificações continuam circulando? É isso que vamos analisar em detalhes hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal agora. Quando você pesquisa pelo termo Airbus A390 na internet, uma enxurrada de informações intrigantes aparece. Algumas imagens mostram um avião absolutamente gigantesco, com 3 andares completos, 6 motores de alta potência e uma fuselagem tão descomunal que faria o A380 parecer pequeno. Outros sites descrevem características técnicas improváveis, como autonomia superior a 18.000 quilômetros, capacidade para mais de 1.500 passageiros e sistemas internos capazes de transformar o avião em uma verdadeira cidade voadora. Em muitos fóruns, o A390 é descrito como o passo lógico que a Airbus daria após o A380, tentando reconquistar o território dos superjumbos. No entanto, tudo isso se baseia em especulação, modelagens conceituais e obras de artistas digitais que imaginam como seria um novo rei dos céus, caso a Airbus resolvesse entrar novamente nesse jogo. A verdade é que o conceito de um avião com 3 andares completos enfrenta obstáculos técnicos monumentais. Primeiro, há a questão do peso estrutural. Cada andar adicional não apenas aumenta o peso dos passageiros e suas bagagens, mas também exige reforços estruturais massivos para suportar as cargas durante o voo, especialmente em situações de turbulência. A fuselagem precisaria ser construída com materiais compostos de última geração, possivelmente ainda não desenvolvidos em escala comercial, para manter a integridade estrutural sem tornar o avião pesado demais para voar eficientemente. Além disso, a distribuição de peso em 3 níveis cria desafios complexos de balanceamento e centro de gravidade, fatores críticos para a segurança de qualquer aeronave. Depois, temos as questões de segurança em emergências. As regulamentações internacionais de aviação exigem que todos os passageiros possam evacuar uma aeronave em 90 segundos, usando apenas metade das saídas de emergência disponíveis. Em um avião de 3 andares com capacidade para 1.500 pessoas, isso seria um pesadelo logístico. Seria necessário um número absurdo de portas, escorregadeiras em múltiplos níveis e sistemas de evacuação inovadores que ainda não existem. Além disso, como garantir que passageiros dos andares superiores possam descer rapidamente em caso de emergência no solo, especialmente se houver fumaça ou fogo bloqueando as escadas internas? Há também o problema da pressurização. Quanto maior e mais complexa a estrutura, mais desafiador se torna manter a pressurização adequada em diferentes níveis. A fuselagem precisaria suportar diferenças de pressão enormes entre o interior e o exterior, especialmente em altitudes de cruzeiro acima de 40.000 pés. E se houver uma despressurização rápida, o caos em 3 andares superlotados seria catastrófico.
Essas representações digitais, por mais impressionantes que sejam, frequentemente ignoram os desafios monumentais que um projeto desse tipo enfrentaria. Estamos falando de questões estruturais complexas, desde a resistência dos materiais até a aerodinâmica de uma fuselagem tão volumosa. A engenharia necessária para sustentar 3 andares completos de passageiros, manter a integridade estrutural durante turbulências e pousos e garantir evacuação de emergência em tempo hábil, seria algo sem precedentes na aviação comercial. Além disso, pouquíssimos aeroportos no mundo teriam infraestrutura para receber uma aeronave dessas dimensões, desde os portões de embarque até as pistas de pouso e decolagem. E é justamente essa mistura de ficção e expectativa que mantém viva a lenda do A390. Muitas pessoas acreditam que, em algum lugar nos escritórios da Airbus, engenheiros projetam algo monumental, digno de quebrar paradigmas e estabelecer um novo patamar para a aviação comercial. Afinal, por que a maior fabricante europeia não voltaria a explorar um segmento que, embora caro e arriscado, marcou a história da aviação? O A380, por mais que não tenha alcançado o sucesso comercial esperado, se tornou um ícone. E ícones sempre deixam sementes na imaginação. Eles inspiram gerações de engenheiros, entusiastas e profissionais da aviação a pensar além dos limites convencionais, a questionar o que é possível e a imaginar futuros alternativos para o transporte aéreo. A história do A380 em si é uma lição fascinante sobre ambição e realidade de mercado. Quando foi lançado em 2007, o A380 representava a aposta da Airbus em um modelo de aviação baseado em hubs centralizados, grandes aeroportos servindo como pontos de conexão massivos, com aviões gigantes transportando centenas de passageiros entre essas megacidades. A ideia fazia sentido na época. Aeroportos como Dubai, Singapura, Londres, Heathrow e Los Angeles estavam ficando cada vez mais congestionados e um avião capaz de transportar mais de 500 passageiros em configuração de 3 classes parecia a solução perfeita. Porém, o mercado evoluiu em direção diferente. As companhias aéreas perceberam que era mais lucrativo operar aviões médios com maior frequência do que apostar tudo em poucos voos gigantescos. Isso oferecia mais flexibilidade, menor risco de voos com baixa ocupação e melhor distribuição de horários para os passageiros. Além disso, o desenvolvimento de bimotores de longo alcance, como o Boeing 787 e o próprio A350, permitiu que rotas antes impossíveis se tornassem viáveis. Cidades médias podiam agora ter voos diretos para outros continentes, sem necessidade de conexões em grandes hubs. O resultado foi que o A380, apesar de sua magnificência técnica e do amor que passageiros e entusiastas tinham por ele, não conseguiu vender o suficiente para ser rentável. A Airbus encerrou a produção em 2021, após entregar apenas 250 unidades, muito longe das centenas que a empresa esperava vender ao longo de décadas. Emirates foi praticamente a única companhia aérea que realmente abraçou o conceito, operando mais da metade de todos os A380 já construídos. Para as outras companhias, o avião era simplesmente grande demais, caro demais e inflexível demais para seus modelos de negócio. Mas aqui entra um ponto que muita gente esquece. A Airbus não tem demonstrado nos últimos anos interesse em criar aviões ainda maiores. O mercado não pede isso. As companhias aéreas preferem modelos mais eficientes, flexíveis e capazes de operar em mais rotas. A filosofia atual da indústria favorece a frequência sobre a capacidade, ou seja, é melhor ter mais voos menores ao longo do dia do que poucos voos gigantescos.
Isso oferece mais conveniência aos passageiros, reduz riscos operacionais e proporciona melhor aproveitamento dos slots aeroportuários. Essa mudança de paradigma explica por que aviões como o A321XLR, um narrow body capaz de voar até 8.700 quilômetros, estão fazendo tanto sucesso. Ele permite que companhias abram rotas transatlânticas entre cidades médias, algo impensável há uma década. Por isso, o interesse real está concentrado nos narrow bodies de longo alcance, como o A321XLR, e em wide bodies altamente econômicos, como a família A350. E é justamente aí que entra o outro protagonista da nossa conversa, o Airbus A350-2000, uma especulação que também ganhou força na internet, mas que tem raízes um pouco mais plausíveis do que as fantásticas imagens do A390. O conceito do A350-2000 surgiu como uma hipótese para enfrentar o Boeing 777X, especialmente o 7779, que promete ser o mais novo representante dos wide-bodies de longo alcance com alta capacidade. Assim como aconteceu no passado, quando Airbus e Boeing disputaram espaço com o A340 contra os primeiros 777, a ideia de um A350 estendido não parece absurda. Muito pelo contrário, ela faz sentido dentro da lógica de mercado. A Airbus até reconheceu que estuda versões maiores do A350, embora nunca tenha confirmado um A350-2000 oficialmente. Essas declarações, embora cautelosas e sempre incondicionais, alimentam a especulação e mantêm viva a possibilidade de que, em algum momento futuro, dependendo das demandas do mercado, esse projeto possa sair do papel. A rivalidade entre Airbus e Boeing sempre foi um dos grandes motores da inovação aeronáutica. Nos anos 90, quando a Boeing lançou o 777, a Airbus respondeu com melhorias no A340 e, posteriormente, com o desenvolvimento do A380. Quando a Boeing criou o revolucionário 787 Dreamliner, com sua fuselagem em compósitos e eficiência excepcional, a Airbus contra-atacou com o A350, usando tecnologias similares, mas com abordagem diferente. Agora, com a Boeing apostando no 777X como seu principal wide-body de alta capacidade, é natural que especulações surjam sobre uma resposta da Airbus. O 7779, quando finalmente entrar em serviço, o programa sofreu vários atrasos. Será capaz de transportar entre 400 e 425 passageiros em configuração típica de 3 classes, com alcance superior a 13.500 quilômetros. É um avião impressionante, com as maiores asas já colocadas em um avião comercial e motores GE9X, que são os mais potentes do mundo. Para a Airbus competir nesse segmento específico, um A350.000 padrão pode não ser suficiente. Ele transporta cerca de 350 e 370 passageiros, ficando um degrau abaixo do 7779. Daí surge a lógica por trás do hipotético A350-2000. Seria uma extensão natural da família A350. Aproveitando toda a tecnologia já desenvolvida e certificada, mas com fuselagem alongada para competir diretamente com o maior Boeing. Essa estratégia não é inédita. A própria Boeing fez isso diversas vezes, criando variantes de suas principais famílias de aeronaves. Mas o que seria esse suposto A350-2000? As especulações mais difundidas falam em uma fuselagem estendida entre 79 e 82 metros, tornando-o significativamente maior que o A350.000, que já possui 73,79 metros de comprimento. As imagens que circulam mostram um avião elegante, extremamente longo e com motores mais potentes que os atuais Rolls-Royce Trent XWB.
Essas análises internas fazem parte do processo normal de planejamento estratégico, envolvendo estudos de viabilidade técnica, projeções de demanda, análise competitiva e avaliação de riscos financeiros. Portanto, quando dezenas de sites publicam manchetes sobre vazamentos, renders e supostas declarações internas, isso alimenta um imaginário que mistura engenharia real com ficção criativa. A linha entre o que está sendo genuinamente estudado e o que é pura especulação torna-se cada vez mais tênue na era digital. Mas por que esses boatos ganham tanta força? Porque o público ama a ideia de estar descobrindo algo que não deveria estar ali. Um projeto ultra secreto desperta curiosidade. O problema surge quando essas criações artísticas escapam de seu contexto original. Um designer pode postar no ArtStation ou Behance seu conceito de avião do futuro, claramente identificado como trabalho artístico ou especulativo. Mas então, alguém salva essa imagem, remove os créditos e a republica em redes sociais ou sites sensacionalistas com títulos como "Vazou o novo Airbus secreto" ou "Airbus anuncia aeronave revolucionária". A imagem começa a circular, sendo compartilhada milhares de vezes, e em poucos dias está sendo tratada como se fosse um documento oficial vazado. E é por isso que você vê, repetidamente, vídeos, matérias, thumbnails e discussões que tratam o A350-2000 como certo e o A390 como inevitável. Essa dinâmica cria um ciclo, onde a desinformação se autoalimenta, com cada nova publicação citando as anteriores como fontes, construindo uma aparência de legitimidade onde não existe necessariamente substância. Eventualmente, você tem dezenas de sites, todos citando uns aos outros, criando uma espécie de câmara de eco digital onde o boato se torna quase indistinguível da realidade. Aliás, deixe nos comentários o que você acha desses dois conceitos. A Airbus deveria criar um novo gigante? Ainda há espaço no mercado? Comente aí. Voltando ao A390, existe algo muito interessante nessa história. As imagens que se tornaram virais desse suposto Airbus colossal geralmente têm origem em designers independentes, alguns deles extremamente talentosos. Eles criam aeronaves futuristas para concursos, para portfólios, ou simplesmente para imaginar como seria um avião daqui a 40 ou 50 anos. Muitos desses artistas trabalham em softwares profissionais como Blender, 3ds Max ou Cinema 4D, produzindo visualizações que rivalizam em qualidade com os renders oficiais das próprias fabricantes. Esses designers seguem processos complexos e detalhados. Primeiro, estudam a aerodinâmica básica e as proporções de aviões existentes para que suas criações pareçam plausíveis. Depois, modelam cada componente, fuselagem, asas, motores, trens de pouso, com atenção meticulosa aos detalhes. Em seguida, aplicam texturas realistas, simulam materiais como alumínio, compósitos e vidro e, finalmente, renderizam a cena com iluminação cinematográfica que faz o avião parecer estar realmente em um hangar ou em pleno voo. O resultado final pode ser absolutamente convincente. Um observador casual, scrollando pelo Facebook ou Instagram, vê a imagem e imediatamente assume que é real. Afinal, por que alguém criaria algo tão detalhado se não fosse verdade? Essa suposição é compreensível, mas ignora toda a comunidade criativa de designers que fazem exatamente isso: criar mundos e máquinas imaginários com perfeição fotorrealística. E o problema ou a diversão é que essas imagens acabam se espalhando com legendas enganosas, e quando vemos novamente, já estão sendo apresentadas como se fossem vazamentos internos, documentos sigilosos ou prévias de uma patente misteriosa. A verdade é que o A390, até onde tudo indica, nunca existiu dentro da Airbus.
Não há patentes registradas, não há documentos oficiais, não há menções em relatórios financeiros ou apresentações para investidores. Mas isso não impede que ele exista dentro da imaginação pública, o que já é um fenômeno fascinante por si só. Além disso, é impossível negar o charme de imaginar um avião tão descomunal. O A380 já parecia algo fora da escala normal. E se um A390 existisse de verdade, ele levaria essa ideia a outro nível. A pressão regulatória na Europa, com metas ambiciosas de redução de carbono, está moldando significativamente as prioridades da indústria aeronáutica. A Airbus tem investido pesadamente em pesquisas sobre hidrogênio como combustível, designs de asas mais eficientes e materiais compósitos ainda mais leves. Ela parece muito mais disposta a criar um A350 atualizado, ou mesmo um narrow body revolucionário, do que reviver a era dos superjumbos. Esse posicionamento estratégico reflete uma leitura realista do mercado e uma compreensão de que a sustentabilidade não é apenas uma questão ambiental, mas uma necessidade econômica de longo prazo. Mas isso não diminui o impacto cultural que o A390 gerou e continua gerando. Há vídeos que alcançaram milhões de visualizações apenas mostrando conceitos fictícios desse trio de andares voador. E isso mostra, mais uma vez, que a aviação mexe com nossa imaginação de maneira muito especial. No fundo, todos nós queremos acreditar que há algo extraordinário sendo desenvolvido nos bastidores, algo que vai surpreender o mundo em silêncio antes de decolar pela primeira vez. Essa expectativa faz parte da própria história da aviação, pontuada por momentos em que o impossível se tornou realidade, do primeiro voo dos irmãos Wright ao Concorde, do 747 ao A380. Na mitologia grega, havia o Ícaro, que desafiou os limites do voo com asas de cera. Hoje temos o A390, que desafia os limites da engenharia aeronáutica com 3 andares e 6 motores. E mesmo que nunca decole, ele mantém viva a chama do fascínio por grandes aeronaves. Lembra do impacto emocional que o A380 causou e nos faz pensar nos limites físicos e tecnológicos do transporte aéreo. Esse fascínio transcende a mera funcionalidade e toca em algo mais profundo da psique humana, nossa admiração pelo grandioso, pelo excepcional, pelo que desafia a gravidade, tanto literal quanto metaforicamente. E antes de concluirmos, deixe sua opinião nos comentários. Esses projetos deveriam existir? A Airbus vai surpreender o mundo com um novo gigante? Ou o futuro da aviação segue outro caminho? Comenta aí. No fim das contas, tanto o A350-2000 quanto o A390 representam algo fundamental. O poder que a aviação tem de despertar curiosidade, debates e expectativas. Um está mais perto da realidade, outro mais perto da fantasia. Ambos mostram que sonhar também faz parte da engenharia, e talvez seja isso que torna esse assunto tão irresistível. A história da aviação é, afinal, a história de sonhos que se tornaram realidade, de impossibilidades que foram desafiadas e superadas, de limites que foram constantemente redefinidos. Enquanto houver pessoas olhando para o céu e imaginando o que poderia ser, projetos como o A350-2000 e o A390 continuarão existindo, se não nas pranchetas dos engenheiros, certamente na imaginação coletiva de todos aqueles que acreditam que o próximo grande salto da aviação está sempre a apenas uma inovação de distância.